Imagine estar nas encostas geladas de uma montanha nevada, mas não uma montanha qualquer. Este é o Monte Everest, o pico mais alto e mais implacável da Terra. Escondido em algum lugar bem acima, além das nuvens, está o cume. O ar ao redor é tão rarefeito que respirar parece uma batalha. Seu coração acelera com um frio cortante, penetrando suas camadas, e seu corpo treme sob o peso da jornada. Para chegar até aqui, foram necessários anos de preparação, treinando seu corpo para suportar condições extremas e investindo milhares de dólares em equipamentos resistentes aos elementos mais mortais. Mas tudo vale a pena, porque você está prestes a fazer o que pouquíssimas mulheres antes de você já fizeram: conquistar o pico mais alto do mundo. Mas o Everest não se importa com seus sonhos e a linha entre o triunfo e a tragédia é extremamente tênue. Estou fazendo isso porque queria passar a mensagem de que siga seus sonhos. Você tem uma vida, viva a sua vida. Eu alcancei 6 dos 7 cumes, então é claro que agora tenho que alcançar o 7º. Ela diz que está escalando o Monte Everest e eu pergunto se ela perdeu a cabeça. De um alpinista cujo arnês falhou no momento crucial, para outro que foi deixado para trás para enfrentar o pior destino imaginável, o episódio de hoje revela o custo mortal de enfrentar um dos desafios mais brutais da natureza. Como sempre, recomenda-se a discrição do espectador. Vamos começar com a trágica história de Marty Howe, um experiente alpinista americano que estava à beira de fazer história. Marty Howe não era somente um alpinista. Ela era uma pioneira, uma mulher que quebrou barreiras no mundo dominado por homens do montanhismo de alta altitude. Nascida em 1951, Marty cresceu em Washington, onde as paisagens robustas despertaram seu amor pela natureza. Desde jovem, ela era atraída pelas montanhas e sua paixão logo se tornou uma busca vitalícia para escalar alguns dos picos mais desafiadores do mundo. Os primeiros anos de Marty no montanhismo foram marcados por conquistas significativas, que rapidamente a consagraram como uma das principais alpinistas da época. Na década de 1970, quando raramente se via mulheres no topo deste esporte, Marty já estava quebrando esse teto de vidro, tendo escalado alguns dos picos mais desafiadores da América do Norte e além. Ela se destacava por sua técnica, resistência e destemor, frequentemente enfrentando rotas que intimidavam seus colegas homens. Suas experiências em escalada a levaram a um papel de destaque na Escola Nacional de Liderança ao Ar Livre, National Outdoor Leadership School, tornando-se uma das primeiras instrutoras mulheres. Na National Outdoor Leadership School, Marty foi uma mentora para muitos escaladores aspirantes, tanto homens quanto mulheres. Ela se especializou em expedições de alta altitude, liderando equipes pelos terrenos mais desafiadores e compartilhando seu vasto conhecimento em montanhismo. Sua influência na National Outdoor Leadership School ajudou a abrir caminho para mais mulheres entrarem no campo, e ela se tornou um modelo para escaladoras em todo lugar. Mas as conquistas de Marty não pararam por aí. Ela foi uma das primeiras mulheres a liderar expedições em grandes picos como o Monte Denali, e foi uma figura-chave em várias escaladas inovadoras. Sua liderança e expertise foram amplamente reconhecidas, e ela ficou conhecida por sua habilidade de permanecer calma sob pressão, o que é uma característica vital no mundo imprevisível da escalada em alta altitude. Apesar de todas as suas conquistas, Marty tinha um objetivo que sempre lhe escapava: escalar o Monte Everest, o pico mais alto e mais famoso do mundo. Mas em 1982, ela finalmente teve a chance de riscar isso da sua lista quando foi selecionada para fazer parte de uma expedição americana de elite liderada por Lowell Whitaker. Essa não seria uma expedição comum. Lowell pretendia chegar ao cume do Everest pela West Ridge, uma das rotas mais desafiadoras e perigosas da montanha. A West Ridge é famosa por sua dificuldade técnica,
com trechos íngremes e expostos que desafiam alpinistas a navegar por rochas e gelo traiçoeiros. Esta rota havia sido escalada com sucesso poucas vezes antes, o que tornava a escolha da expedição audaciosa e ambiciosa. Lou Whitaker, um respeitado montanhista americano, liderou a expedição, representando uma importante vitória para os alpinistas americanos no cenário mundial. Whitaker já havia provado seu valor ao se tornar o primeiro americano a alcançar o cume da Rota do Carvão, norte do Everest, em 1963. Seu vasto conhecimento da montanha e sua reputação por liderança e preparação meticulosa foram essenciais para a expedição de 1982. A equipe que Whitaker montou era composta por alguns dos alpinistas americanos mais experientes da época, um dos quais era Marty. Se bem sucedida, essa escalada faria de Marty a primeira americana a alcançar o cume do Everest, entrando para a história. Acho que vai ser muito interessante para todos como indivíduos também. Acho que se eu estiver fisicamente e mentalmente preparada, terei uma chance. Acho que a montanha determinará se estaremos prontos para escalar. Os meses anteriores à expedição foram de intensa preparação. Marty treinou incansavelmente para essa escalada, levando seu corpo aos limites para garantir que estava pronto para o desafio extenuante. Ela planejou cuidadosamente cada detalhe, desde sua nutrição até o equipamento que carregaria, sabendo que no Everest até o menor descuido poderia ser fatal. Sua experiência e atenção aos detalhes a tornaram uma das membros mais preparadas da equipe. Conforme a expedição progredia, a determinação de Marty era inabalável. A equipe enfrentou os desafios típicos do Everest: frio extremo, ventos fortes e o risco sempre presente de avalanches. Mas Marty estava em seu elemento, usando anos de experiência para navegar pelas encostas traiçoeiras da montanha. Em meados de maio, a equipe estava pronta para a investida final ao cume. Marty estava prestes a realizar seu sonho. Infelizmente, é aqui que essa história toma um rumo sombrio. Em 15 de maio de 1982, Marty e a equipe estavam a 26.200 pés na face norte do Monte Everest. Dado o pico do Everest, com cerca de 29.035 pés, é muito concebível que 1 ou 2 dias depois, ela teria tido uma grande chance de se tornar a primeira mulher a alcançar a montanha mais alta do mundo. Mas não foi o que aconteceu. Enquanto Marty tentava navegar pelo Grande Couloir, um desfiladeiro particularmente agudo na face norte do Everest, aconteceu um erro simples, porém devastador. A fivela do cinto de segurança se soltou. No ar rarefeito e ventos caóticos, Marty perdeu o equilíbrio e caiu. Podemos supor que, no calor do momento emocionante, ela não verificou novamente a fivela. Naquela época, os arneses precisavam ser duplamente enfiados manualmente, diferente dos arneses atuais com fivelas de trava automática. Naquelas altitudes elevadas, essa negligência fez Marty perder o equilíbrio e cair. Apesar dos esforços da equipe, Marty caiu milhares de pés montanha abaixo. Jim Wickwire, seu companheiro, relatou o incidente em sua autobiografia de 1998, intitulada Viciado em Perigo. Ouvi um ping súbito e virei-me para ver Marty caindo de cabeça para trás na encosta gelada. Ela rolou para o lado e tentou agarrar a corda, mas deslizou por ela e desapareceu na névoa e sobre um vasto penhasco de gelo. "Nem uma vez", escreveu Wickwire, ela gritou. A morte de Marty Howe foi um golpe devastador para a comunidade de montanhismo, particularmente para as mulheres que a viam como uma pioneira no esporte. Ela havia quebrado tantas barreiras, provando que as mulheres não só podiam participar de escaladas em alta altitude, mas também se destacar nisso. Sua morte prematura lembrou cruelmente os perigos que, mesmo os alpinistas mais experientes, enfrentam no Everest.
Após a trágica perda de Marty Howe em 1982, as lições dos perigos do Everest ecoaram pelas décadas, mas a montanha continuou atraindo alpinistas femininas de todo o mundo. Décadas após a queda de Marty, outra alpinista determinada começou sua própria jornada ao Everest. Como Marty, ela era movida pelo sonho de alcançar o cume. Esta é a história da australiana Maria Streetam. Maria Streetam era uma acadêmica realizada e aventureira apaixonada com um profundo amor pela natureza. Nascida e criada na África do Sul, antes de se mudar para a Austrália, Maria era professora sênior na Universidade Monash, especializada em finanças. Sua vida profissional foi marcada pela precisão intelectual, mas sua vida pessoal era movida por uma paixão pela escalada. Maria e seu marido, Robert Groppel, compartilhavam o sonho de alcançar os picos mais altos de cada continente, um desafio conhecido pelos alpinistas como o Desafio dos 7 Cumes. Até 2016, eles já haviam conquistado 6 dessas montanhas desafiadoras, restando apenas o Monte Everest. Para Maria e Robert, alcançar o cume do Everest era mais do que uma conquista pessoal. Era uma declaração. Ambos eram veganos convictos e queriam desafiar o equívoco de que uma dieta à base de plantas não possui os nutrientes necessários para atividades de alto desempenho como o montanhismo. Ao se colocarem no topo do mundo, eles queriam provar que os veganos não só sobreviveriam, mas também prosperariam em condições extremas. Essa jornada ia além de apenas escalar. O casal chegou ao Nepal em abril de 2016, cheios de esperança e entusiasmo. Eles se uniram a uma equipe internacional de alpinistas, cada um com o sonho de alcançar o topo. A equipe iniciou a escalada em maio, pela tradicional Rota do Sul do Carvão. Esta rota, embora seja a mais popular, também tem seus próprios perigos, desde o enganoso Khumbu Icefall até os ventos gelados da Zona da Morte, acima de 26 mil pés. Enquanto subiam, Maria e Robert enfrentavam os desafios típicos que o Everest apresenta, o frio cortante, o ar rarefeito e o esgotamento físico que acompanha a escalada em alta altitude. Contudo, eles estavam bem preparados após anos de treinamento para este momento. O casal progrediu de forma constante pelos acampamentos inferiores, aclimatando-se durante o percurso. O ânimo deles estava elevado e o cume parecia próximo. Porém, conforme subiam, Maria começou a apresentar sintomas de mal de altitude. Ela não conseguia andar e o terreno era muito difícil. Era muito íngreme e rochoso e era muito arriscado. A doença da altitude, ou mal agudo da montanha, ocorre quando o corpo não se adapta aos níveis reduzidos de oxigênio disponíveis em grandes altitudes. Quanto mais alto você vai, mais rarefeito o ar fica, dificultando a obtenção de oxigênio pelo corpo. Os primeiros sintomas da mal agudo da montanha são geralmente leves e incluem dores de cabeça, tontura, náusea e falta de ar. Esses sintomas são comuns em alpinistas e, geralmente, podem ser controlados com descanso e aclimatação. Mas para alguns alpinistas, como Maria, esses sintomas podem se agravar rapidamente, ameaçando a vida. Conforme avançavam para a Zona da Morte, a condição de Maria piorou. Eles chamam isso de Zona da Morte. Isso é porque os níveis de oxigênio são menos de 1/3 do que são ao nível do mar. As dores de cabeça dela se intensificaram e ela começou a sentir cada vez mais fadiga. A falta de oxigênio a afetava e ela lutava para respirar. Essa progressão é um claro sinal de alerta de que o corpo não está lidando com a altitude e continuar a subir pode ser perigoso. Apesar de sua condição piorar, Maria estava determinada a continuar. O cume estava provocativamente perto. Ela estava a apenas 15 minutos do cume e ela não estava disposta a desistir do seu sonho. No entanto, percebendo a gravidade de sua condição, Robert e seus guias Sherpa a instaram a voltar.
Eles sabiam que continuar poderia ser letal. Mas Maria, impulsionada por sua determinação de chegar ao topo, insistiu que Robert continuasse até o cume sem ela. Ela acreditava que poderia controlar sua condição até que ele alcançasse o objetivo deles. Relutantemente, Robert concordou com o pedido dela, e Maria começou sua descida acompanhada por Sherpas. No entanto, à medida que descia do South Col, a condição de Maria começou a piorar dramaticamente. A doença da altitude agora progrediu para edema pulmonar de alta altitude, uma condição grave e potencialmente fatal, onde o fluido se acumula nos pulmões, tornando quase impossível respirar. AP, uma das complicações mais graves da doença da altitude, pode se desenvolver rapidamente, especialmente na zona da morte, onde o ar é rarefeito. A cada passo e respiração, sua energia se esgotava, tornando-os tarefas difíceis de enfrentar. O líquido em seus pulmões a sufocava lentamente, e a falta de oxigênio fazia seu corpo desligar. Apesar dos melhores esforços dos Sherpas para ajudá-la, seu corpo não conseguia lidar com a altitude extrema. Maria desmaiou ao descer. Os Sherpas tentaram desesperadamente ajudá-la, mas pouco pôde ser feito. Em 20 de maio de 2016, Maria Stridon morreu nas encostas do Monte Everest, apenas algumas horas do cume que ela tanto sonhava. O falecimento de Maria gerou um debate mundial sobre as enormes pressões enfrentadas pelos alpinistas, especialmente os motivados pela busca de feitos extraordinários. Maria queria bater um recorde, mas a montanha a derrotou. Mas como você sabe, a dela não é a única história de um alpinista que chegou muito perto de realizar seu sonho apenas para tê-lo arrancado pela montanha. 2 décadas antes, outro alpinista enfrentou destino similar. Yasuko Namba era uma alpinista determinada e apaixonada do Japão, uma mulher que tinha como objetivo conquistar os picos mais altos do mundo. Nascida em 1949 em Tóquio, Yasuko não era sua típica alpinista. Ela era uma empresária que trabalhava como consultora de gestão para a Federal Express no Japão, mas além das atividades profissionais, tinha um profundo amor pela aventura e uma determinação para testar seus limites físicos e mentais. Quando Yasuko decidiu enfrentar o Monte Everest, ela já era uma alpinista experiente. Seu objetivo era se juntar ao seleto grupo de alpinistas que haviam completado o desafio dos 7 cumes, escalando as montanhas mais altas de cada continente. Everest, o mais alto, seria sua maior conquista. Aos 47 anos, Yasuko Namba não era apenas uma das mulheres mais velhas a tentar o Everest, mas também uma das mais determinadas. Sua jornada ao cume resultou de anos de preparação, treinamento e escaladas bem-sucedidas em outros picos. Ela já havia conquistado 6 dos 7 cumes, incluindo o Monte Kilimanjaro, na África, e o Denali, na América do Norte. Everest era a peça final do seu quebra-cabeça de montanhismo, o desafio supremo que completaria sua busca. Yasuko juntou-se à expedição ao Everest de 1996, liderada por Rob Hall, um experiente montanhista que havia guiado com sucesso muitos escaladores ao cume. A equipe era formada por alpinistas experientes, cada qual com seus motivos para encarar o pico mais alto do mundo. Yasuko, embora quieta e reservada, era firme em sua ambição. Seu objetivo era claro: ficar no topo do mundo e trazer orgulho para seu país de origem, o Japão. A expedição começou no início de maio, seguindo a tradicional rota do sul do carvão, o mesmo caminho percorrido por Sir Edmund Hillary e Tenzin Norgay durante a primeira subida bem-sucedida, em 1953. Era para ser uma viagem de rotina ao pico. Acabou sendo, nas palavras de Hall, a pior experiência da minha vida. Conforme a equipe ascendia, eles enfrentavam os desafios típicos do Everest, como os já mencionados. Frio extremo,
ventos ferozes e a constante ameaça de doença de altitude. Mas Yasuko não se intimidou. Apesar de sua idade e das exigências físicas da escalada, ela continuou, movida pelo seu sonho de alcançar o cume. Em 10 de maio de 1996, após semanas de escalada difícil e aclimatação, Yasuko Namba finalmente ficou no cume do Monte Everest. Ela era a mulher mais velha a conseguir essa façanha, feito alcançado, com a determinação silenciosa que definiu sua carreira de montanhismo. Que triunfo! Yasuko e a equipe celebraram no pico, apreciando a vista inestimável. Talvez tenham ficado tempo demais no pico. Durante a descida, foram surpreendidos por uma das tempestades mais letais da história do Everest. O clima, que havia sido relativamente estável durante a subida, mudou de forma repentina e violenta. O que começou como um dia claro, rapidamente se transformou em um pesadelo, quando nuvens escuras chegaram, trazendo consigo ventos ferozes e forte nevasca. A tempestade era selvagem, com ventos de até 70 milhas por hora. A nevasca era tão intensa que a trilha sumiu. Os alpinistas mal conseguiam enxergar o caminho. A visibilidade da temperatura caiu para quase zero, criando condições de risco de vida para aqueles ainda nas encostas. Os ventos uivantes cortavam o equipamento dos alpinistas e a neve espessa transformava cada passo numa luta pela sobrevivência. Yasuko, já exausta da escalada e do ar rarefeito em altitudes tão elevadas, lutava para acompanhar o grupo enquanto desciam. A tempestade intensificou-se e os alpinistas se viram lutando não apenas contra a montanha, mas também contra o clima. Yasuko, que havia levado seu corpo ao limite para alcançar o cume, começou a vacilar. Seu ritmo diminuiu, ela ficou cada vez mais desorientada e desenvolveu mal de altitude e fadiga. Com a chegada da noite e a tempestade se intensificando, cada membro da equipe estava apenas tentando sobreviver e salvar suas próprias vidas. Ela e outro alpinista, Beck Weathers, foram deixados na neve, agachados juntos em uma tentativa desesperada de sobreviver à noite. A tempestade não mostrou misericórdia e pela manhã, Yasuko estava irresponsiva, seu corpo sucumbindo ao frio e ao esgotamento. Mesmo em sua situação, os alpinistas sobreviventes tentaram salvar Yasuko, mas já era tarde. Ela morreu de exposição horas após realizar o sonho de sua vida. Seu corpo foi deixado na montanha, como um trágico lembrete do alto preço da ambição no Everest. A morte de Yasuko Namba foi uma das 8 fatalidades durante o desastre do Everest em 1996, um evento que abalou o mundo do montanhismo e levou a um amplo exame das expedições comerciais na montanha. Sua história chocou profundamente o mundo por causa de sua idade e determinação, mas em particular por causa da cruel ironia de seu destino. Yasuko alcançou o cume mais alto do mundo, mas perdeu a vida na descida. A história de Yasuko Namba mostra o quão próximas podem estar a vitória e a tragédia no Everest. Mas Yasuko não foi a única alpinista cujos sonhos foram destruídos pela montanha implacável. 2 anos após sua ascensão fatídica, outro alpinista enfrentaria uma provação igualmente angustiante. Frances Arsentieff, uma alpinista experiente, fez história ao se tornar a primeira mulher americana a chegar ao cume do Everest sem oxigênio suplementar, mas o custo dessa conquista seria tão devastador que continua a assombrar os alpinistas até hoje. Frances Arsentieff, nascida em Honolulu, Havaí em 1958, era uma aventureira de coração com uma profunda paixão pelo alpinismo. Ela era uma alpinista experiente que já havia escalado vários dos picos mais altos do globo. Junto com seu marido, Sergei Arsentiev, um experiente alpinista russo, Frances colocou como objetivo o desafio supremo,
tornar-se a primeira mulher americana a escalar o Monte Everest sem o uso de oxigênio suplementar. O casal sonhava em conquistar a montanha mais alta do mundo, contando apenas com sua força física e mental. Em 1998, após anos de preparação e escaladas bem-sucedidas, Francis e Sergei embarcaram em sua expedição ao Everest. O casal sabia dos riscos de tentar alcançar o cume sem oxigênio suplementar. Esta era uma façanha que poucos alpinistas haviam realizado, com razão. A falta de oxigênio em altitudes tão elevadas coloca uma enorme tensão no corpo humano, tornando cada passo um esforço monumental. Mas Francis estava determinado a alcançar este marco histórico e provar que era possível. O casal se juntou a um pequeno grupo de alpinistas em maio de 1998, partindo pela desafiadora Rota da Face Norte a partir do Tibete. Esta rota é conhecida por seu terreno traiçoeiro, ventos severos e frio brutal. Os Arsentievs subiram a montanha de forma constante. O ânimo deles estava elevado ao se aproximarem da última etapa da jornada. Em 22 de maio de 1998, Francis alcançou o cume do Everest, fazendo história como a primeira mulher americana a fazer isso sem oxigênio suplementar. Foi um momento de triunfo, a realização de um sonho de vida inteira. Mas como você já sabe, a descida do Everest é frequentemente mais perigosa do que a subida, e os Arsentievs rapidamente se encontraram em uma situação arriscada. O ar rarefeito, o frio extremo e o esgotamento físico começaram a cobrar seu preço em Francis. Seus movimentos diminuíram e ela lutava para se equilibrar. A escassez de oxigênio deteriorava seu corpo, afetando seu discernimento e debilitando sua musculatura. O casal se separou no caos da descida, um acontecimento comum no ambiente desorientador da Zona da Morte, onde os instintos de sobrevivência muitas vezes se sobrepõem à tomada de decisões racionais. Sergei, descendo à frente de Francis, chegou até o campo 4, mais de 2.000 pés abaixo do cume, antes de perceber que sua esposa não estava com ele. O pânico se instalou quando ele entendeu a gravidade da situação. Sem hesitar, Sergei voltou, subindo novamente a montanha em uma tentativa desesperada de encontrar Francis. Ele sabia dos riscos de retraçar seus passos na Zona da Morte, onde cada minuto gasto em altitudes tão elevadas aumenta o perigo, mas era movido por uma determinação feroz e amor para alcançar sua esposa. Ao anoitecer de 22 de maio, Francis estava solitária, no cume do Everest. A temperatura caiu e o vento uivava ao seu redor, cortando suas roupas protetoras. Ela estava abandonada em um dos lugares mais inóspitos da Terra, sem abrigo e sem como pedir ajuda. O frio era implacável e a falta de oxigênio dificultava seu pensamento claro. Apesar do dilema, Francis seguiu em frente, buscando um acampamento mais baixo onde pudesse encontrar segurança. Infelizmente, o ato altruísta de amor de Sergei custaria sua vida. Ao tentar resgatar Francis, Sergei sucumbiu às condições extremas da montanha. Seu corpo foi achado depois na montanha, próximo de onde Francis ficou preso. Sua partida foi um testemunho de seu compromisso inabalável de salvar sua esposa, mesmo diante de circunstâncias avassaladoras. Enquanto isso, Francis passava por um declínio lento e doloroso. O frio se infiltrava em seus ossos e a falta de oxigênio fazia seu corpo desligar. Ela agora sofria de hipóxia, uma condição em que o cérebro é privado de oxigênio, levando a confusão, alucinações e perda de coordenação. Apesar de seu estado enfraquecido, Francis se agarrou à vida, determinada a sobreviver. Em 23 de maio de 1998, alpinistas uzbeques encontraram Francis. Ela estava viva por um fio. Os alpinistas tentaram ajudá-la, fornecendo oxigênio e tentando movê-la para baixo,
mas ela estava fraca demais para andar e eles exaustos demais para carregá-la. Eles encararam uma decisão angustiante: arriscar suas vidas para ficar com Frances ou abandoná-la para se salvarem. Com corações pesados, eles escolheram descer, sabendo que Frances provavelmente não sobreviveria à noite. No dia seguinte, Frances foi encontrada novamente, agora pelos alpinistas britânicos Ian Woodall e Katie O'Dowd. Eles a encontraram deitada na neve, agarrada à vida, mas sem conseguir falar ou se mover. Ela estava consciente, com os olhos abertos, mas fraca demais para responder. Woodall e O'Dowd tentaram ajudá-la, mas estava claro que ela estava além da salvação. Eles ficaram com ela o máximo que puderam, oferecendo o pouco conforto possível em uma situação tão terrível. Inevitavelmente, tiveram que abandoná-la, cientes de que ela logo morreria. Frances Arsenyev morreu sozinha no Everest, seu corpo sucumbindo ao frio e à hipóxia. Sua morte foi um fim trágico para o que deveria ser um momento triunfal. Frances alcançou seu objetivo de chegar ao topo do Everest sem oxigênio suplementar, mas à custa de sua vida. Por anos, seu corpo permaneceu na montanha, repousando pacificamente na neve, o que lhe rendeu o apelido de Bela Adormecida entre os alpinistas que passavam por ela em suas próprias subidas. Somente em 2007, quase uma década depois, que seu corpo foi finalmente retirado da rota principal em um esforço liderado pelo alpinista Woodall, que havia sido assombrado pela memória de encontrá-la. Sua história continua a ressoar na comunidade de alpinismo como um triste lembrete dos perigos da escalada em alta altitude. A história de Frances Arsenyev é um grande lembrete de como o Everest pode transformar triunfo em tragédia em um instante, mesmo após um cume bem-sucedido. Mas Frances não foi o primeiro alpinista a enfrentar um destino tão triste nesta montanha. Quase 2 décadas antes, outra mulher fez história no Everest, apenas para se encontrar presa em uma luta semelhante pela vida em sua descida. Esta é a história de Hannelore Schmatz, cujos últimos momentos no Everest deixaram um legado assustador que permaneceria na montanha por muitos anos. Hannelore Schmatz era uma alpinista determinada e aventureira, cuja paixão a levou a alguns dos picos mais desafiadores do mundo. Nascida na Alemanha, Hannelore não se contentava com o comum. Ela buscava desafios que testassem seus limites e no final da década de 70 já havia se estabelecido como uma experiente alpinista de alta altitude. Ao lado de seu marido, Gerhard Schmatz, ela escalou algumas das montanhas mais desafiadoras do mundo, mas havia um pico que a chamava acima de todos os outros, o Monte Everest. Em 1979, Hannelore e Gerhard se juntaram a uma expedição internacional para escalar o Everest, com o objetivo de chegar ao cume pela Rota do Carvão Sul. Aos 50 anos, Gerhard Schmatz era a pessoa mais velha na época a tentar escalar o Everest, e Hannelore, aos 39, estava entre as poucas mulheres a ousar a escalada. A expedição foi liderada pelo próprio Gerhard e incluía uma pequena equipe de alpinistas experientes, cada um determinado a alcançar o cume do pico mais alto do mundo. A expedição Schmatz avançou firmemente, vencendo os inúmeros desafios do Everest. A equipe se aclimatou à medida que ascendia, montando acampamentos ao longo do caminho e no final de setembro eles estavam em posição para sua última investida ao cume. O clima estava estável e o ânimo alto enquanto os alpinistas se preparavam para a difícil escalada. Para Hannelore, este era o ápice de anos de preparação e treinamento, uma chance de realizar seu sonho de estar no topo do mundo. Em 2 de outubro de 1979, Hannelore Schmatz alcançou o cume do Monte Everest, sendo a primeira alemã a realizar tal feito. Foi uma conquista histórica que deveria ter sido celebrada. Mas como é comum no Everest, a descida provou ser muito mais perigosa que a subida.
Exausta da subida e do ar rarefeito no cume, Hannelore e sua equipe começaram sua descida pelo South Col. As condições eram brutais. A altitude afetava seu julgamento e ela mostrava sinais de exaustão severa. Hannelore lutava para acompanhar com movimentos lentos e trabalhosos. Conforme a equipe descia, era evidente que enfrentavam sérios problemas. A equipe também ficava sem luz do dia e sabiam que descer no escuro seria muito perigoso. Eles tomaram a difícil decisão de parar e acampar durante a noite a uma altitude de cerca de 27.200 pés, logo abaixo do South Col. Parar foi uma decisão muito arriscada. Nessa altitude, o corpo humano está lentamente morrendo, e passar uma noite exposto aos elementos pode ser fatal. Apesar do perigo, Hannelore e a equipe montaram um acampamento improvisado, se juntando para conservar o calor. Mas o frio era implacável e o ar rarefeito oferecia pouco conforto. A condição de Hannelore agravou-se ao longo da noite. Ela estava sofrendo de exaustão, hipotermia e doença da altitude, uma combinação mortal que estava drenando rapidamente sua força. Ela tentou descansar, mas as condições severas impossibilitaram isso. Com o passar das horas, o corpo de Hannelore começou a desligar e ela ficava cada vez mais desorientada. Nas primeiras horas de 3 de outubro de 1979, Hannelore Ashmat sucumbiu às condições extremas. Suas últimas palavras, supostamente ditas a um companheiro Sherpa que ficou ao seu lado, foram arrepiantes. Elas foram água, água. Então, ela fechou os olhos e faleceu, seu corpo descansando, a poucos metros abaixo do cume que alcançara tão heroicamente. Os outros alpinistas tiveram que deixá-la para trás durante a descida, incapazes de carregar seu corpo montanha abaixo. A morte de Hannelore foi uma tragédia profunda, mas sua história não terminou ali. Seu corpo permaneceu no Everest, deitado onde ela havia caído, congelado no tempo. O corpo de Hannelore tornou-se um marco na rota do Carvão Sul. Sua forma sem vida, congelada no lugar, como se ainda descansasse contra a mochila. Seu corpo estava tão bem preservado pelo frio que, à distância, parecia que ela simplesmente estava sentada ali, fazendo uma pausa. Muitos alpinistas confundiram-na com uma tenda à distância, percebendo a verdade apenas ao se aproximarem. Sua presença na montanha era um triste lembrete dos perigos que o Everest reserva, mesmo para os alpinistas mais experientes. A imagem de Hannelore, sentada ereta contra sua mochila, com o cabelo ao vento, tornou-se uma das visões mais assustadoras do Everest, até que ventos fortes eventualmente levaram seus restos para fora da trilha e montanha abaixo. Ainda hoje, sua história é um forte símbolo do fascínio mortal do Everest e da linha tênue entre triunfo e perigo na maior montanha do mundo. Apesar da triste história de Hannah, o Everest tem histórias ainda piores a oferecer. Nossa próxima e última história é de uma alpinista cuja jornada ao cume terminou em uma das tragédias mais comoventes da montanha. Shreya Chaklor-Fine era uma mulher movida por uma determinação inabalável de realizar seus sonhos, não importa o custo. Shreya nasceu em Katmandu, Nepal, e sempre nutriu uma profunda admiração pelo pico mais alto do mundo, o Monte Everest. Crescendo à sombra do Himalaia, ela ficava fascinada pelas histórias daqueles que ousaram desafiar as alturas difíceis da montanha. Mas para Shreya, o Everest era um sonho de vida que ela estava determinada a realizar, mesmo que significasse enfrentar probabilidades intransponíveis. Ela mudou-se para o Canadá, mas o sonho do Everest nunca desapareceu. Em 2012, aos 33 anos, Shreya decidiu que era a hora. Ela se juntou a uma expedição liderada pela Utmost Adventure Trekking, uma nova empresa sem histórico de guiar alpinistas ao cume do Everest. Ela os escolheu por conexões familiares no Nepal
mesmo inexperientes. Sua preparação, correndo e escalando rochas indoor por 2 anos. Ela nunca havia escalado nenhum pico importante, e o Everest seria seu primeiro grande desafio. Ela não tem nenhuma experiência em montanhas. Então, como diabos você poderia esperar que ela conseguisse fazer isso? Mesmo durante o treinamento de 1 mês, ela teve desempenho inferior, mas nunca vacilou. Eu consigo fazer isso. Eu consigo fazer isso. Ela disse que consegue fazer isso para quem perguntou. Eu converso com ela toda vez que ela diz: eu consigo fazer isso, eu consigo fazer isso, eu consigo fazer isso. Desde o início, havia sinais de alerta. O ritmo dela era muito lento, até mesmo para o guia Sherpa, mais experiente da empresa, que se recusou a levá-la além do acampamento base. Ela é lenta, isso todo mundo sabe. Mas Shreya não se intimidou. Em 18 de maio de 2012, às 7h30 da noite, ela começou sua escalada ao cume com 2 guias Sherpa menos experientes. Enquanto escalava, ela encontrou o proprietário da expedição, Ganesh Thakuri, que estava descendo do topo. Ele notou que o oxigênio dela estava baixo e tentou convencê-la a voltar. Shreya recusou. Então Thakuri deu a ela sua última garrafa de oxigênio e a deixou continuar. Pela manhã, Shreya estava fraca. A exposição prolongada à zona da morte do Everest a esgotava e seus guias a alertaram para voltar. Porém, ela persistiu, movida por seu antigo objetivo. Em 19 de maio de 2012, após 22 horas de escalada, Shreya Shah Chlorfin realizou seu sonho ao se posicionar no cume do Monte Everest. Ela foi a 4ª mulher e a primeira mulher sul-asiática do Canadá a ficar no topo do Everest. Mas a vitória foi efêmera. Ao descer do cume, era evidente que Shreya estava exausta. Shreya havia usado muito mais oxigênio do que o planejado durante a subida, e o ar rarefeito nessas altitudes era sufocante. No fim, ela ficou totalmente sem oxigênio. A escassez de oxigênio fazia seu corpo desligar, e cada passo se tornava um esforço enorme. Shreya continuou a avançar, impulsionada pela determinação que a levou ao cume. Mas à medida que as horas passavam, ficou claro que ela estava em sérios apuros. Os Sherpas tentaram levá-la para baixo, apoiando-a e incentivando-a a continuar, mas ela estava tão exausta que não conseguia ficar de pé sozinha. Com a chegada da noite, a condição de Shreya piorou. Agora, ela estava sofrendo de exaustão severa e hipóxia, assim como Francis estava. O frio era implacável e o corpo de Shreya estava começando a se render às condições extremas. Apesar dos melhores esforços das pessoas ao seu redor, Shreya não conseguia avançar. Apesar dos esforços de todos ao seu redor, Shreya não conseguia ir mais longe. Ela implorou aos guias: "Salve-me", segundo relatos. Mas não havia mais nada que pudessem ter feito. Às 10 da noite, Shreya Shah Chlorfin morreu nas encostas do Monte Everest em 19 de maio de 2012, apenas algumas horas depois de realizar seu sonho de uma vida. Sua morte gerou um debate global sobre os riscos das expedições comerciais no Everest, onde os alpinistas, motivados pela ambição de chegar ao topo, muitas vezes ignoram os sinais de um desastre iminente. Sua história lembra que o Everest, apesar de fascinante, é um lugar onde sonhos e vidas são perdidos na busca pela glória. Vale realmente a pena escalar o Everest diante da possibilidade de nunca mais voltar? Deixe-me saber o que você pensa na seção de comentários. Obrigado por assistir e te vejo no próximo. Permaneça audacioso e viva corajosamente.